Olá, turma, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo ok com vocês, que vocês estejam bem, os familiares de vocês também estejam bem. E eu quero conversar um pouquinho com vocês acerca de gêneros literários. A nossa aula, então, de hoje vai ser sobre esse tema, né? Daremos continuidade no assunto literatura e falaremos um pouquinho sobre os gêneros literários, dando continuidade à aula de semana passada, né? Foi ministrada pelo professor Matheus. Vamos lá? O que é gênero literário? Bom, essa é a aula 7, ao longo desses 7 vídeos que fizemos para vocês, né, nós discutimos um pouco sobre o que é literatura, as classificações da literatura, demonstramos para vocês alguns textos, ilustramos, né, através de alguns textos, essas discussões. Apresentamos alguns poetas importantes da nossa literatura, não só poetas, como escritores, né, artistas, porque a literatura é também uma forma de arte, tá bom, pessoal? Então, esse contato que vocês tiveram com a literatura, vocês com certeza conseguiram concluir que as obras elas têm formas e conteúdos diferentes, né? E então, assim, o que a gente vai conversar hoje, o que a gente vai discutir e eu vou apresentar para vocês é esses conteúdos e essas formas em que uma obra literária ela pode estar veiculada, né? Ela pode ser representada. Então, partindo da ideia de que as obras literárias são diferentes no conteúdo e na forma, podemos dizer que tais elementos, né, que as distingue, de outro lado, não impede que se assemelham às outras. O que eu quero dizer com isso? Que os elementos que distinguem um poema de um texto, por exemplo, do Diário de Carolina, de Maria de Jesus, que a gente discutiu, ou o poema de Ferreira Goulart, a poesia de Ferreira Goulart, sendo comparada com o texto e o livro, né, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a gente consegue distinguir essas duas obras literárias a partir do quê? Dos elementos narrativos, da forma, do conteúdo. Então, se a gente consegue distinguir esses elementos que distinguem essas obras, então, se elas são distintas de umas, elas se assemelham a outras. E essas outras que elas vão se assemelhar, né, elas vão formar um grupo. Então, os poemas, eles vão compor um tipo de forma, um tipo de conteúdo, né? Assim, da mesma forma que o romance, ele vai pertencer a um outro tipo de conteúdo e de forma. E aí formamos, então, a partir de todas essas classificações e categorizações, grupos, tá? Esses grupos a gente pode, assim, denominar de gêneros, né? Portanto, o gênero é o modo como se veicula a mensagem literária. Há diferenças de conteúdo e de forma entre os textos. Uma novela de televisão, por exemplo, né? Ela tem características totalmente diferentes de um conto. E sim, pessoal, a novela que vocês assistem na televisão, ela é também um gênero, tá? E o romance também, ela não se assemelha à novela, como também não se assemelha a uma peça de teatro, tá bom? Então, essas obras literárias, essas obras artísticas, né, elas têm características diferentes, tanto no conteúdo quanto na forma. Quanto à forma, a gente tem duas classificações. Ou é poesia ou é prosa. E quanto ao conteúdo, né, a gente classifica em gêneros, em 3 grandes gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático. Então, podemos ter 3 categorias: épico, lírico ou dramático. O lírico, o Matheus, né, o professor Matheus, ele já apresentou e conversou com vocês na aula passada um pouquinho sobre o que é o lírico, de onde deriva esse termo, né, sobre a poesia, sobre como é a estrutura, a forma de um poema, tá bom? Hoje conversaremos sobre épico e dramático. Vamos lá.
Bom, o conteúdo do gênero dramático, vamos conversar um pouco sobre isso. Trouxe aqui para vocês essa foto aqui, ó, essa imagem, né, de duas máscaras. A máscara aqui, ela eu trouxe para representar o quê? O teatro, tá, pessoal? O gênero dramático, então, ele é muito veiculado a peças teatrais, a teatro, a televisão, a novela, por exemplo, ela pode ser categorizada como, né, um gênero do gênero dramático. E aí os textos escritos, né, para representação, para encenação, sempre apresentam instruções, né, instruções, a fala dos atores, a participação a determinação do espaço, a delimitação do espaço, né? E é basicamente marcada pela presença do diálogo, tá? Ó, trouxe um exemplo aqui da forma, de como a gente pode identificar um texto do gênero dramático. Aqui, né, nós temos, ó, o diálogo entre Elô e Ruth. A gente tem também, ó, a demarcação. Elô, colocando o vestido junto de si. E aí ela vai conversando, como a personagem, né? Então ela tem que lidar, ela tem que fazer diante da encenação. Então, o gênero dramático, ele está muito veiculado a novelas, a teatro, tá bom? A encenações. E a presença do diálogo é a característica principal desse gênero, é muito forte, tá bom? Bom, agora falaremos um pouco sobre o gênero épico. As narrativas são narrativas primordiais. As epopeias que surgiram na civilização ocidental, na sua maioria, derivam de 3 obras básicas: a Ilíada e a Odisseia, né? E do grego Homero, e Eneida, que também foi uma outra epopeia que foi feita pelo romano Virgílio. O gênero épico, ele é formado por quê? Por narrativas de estrutura poética. Então, ele vai ser narrado, vai ser um fato narrado, vou conversar um pouquinho mais à frente com vocês sobre isso, só que é um texto escrito em forma de poesia, tá? De poema. A narrativa épica é feita em versos, num longo poema. A epopeia, que ressalta as excelentes qualidades de um herói, protagonistas de fatos históricos ou maravilhosos. Por exemplo, a Ilíada de Homero, ela vai contar, né, a guerra de Troia. Ilion, né? Ilíada é um nome do grego Ilion, que deriva, né, de Troia, que é o mesmo significado de Troia. Foi uma guerra que aconteceu lá na antiguidade, né, na Idade Antiga. Então, assim, a gente aqui, a cultura ocidental, ela deriva muito da greco-romana, né? A nossa gramática mesmo, ela vem do grego, né? Então, é importante a gente sempre tem essas referências greco-romanas nas produções, tá? Tanto as literárias, quanto na representação cultural, ok? Bom, as epopeias, então, elas são, né, narrativas feitas em versos, em poema, e são narrativas longas, tá, pessoal? A estrutura, a forma desses poemas, eu vou conversar no próximo slide com vocês. Trouxe essa escultura aqui para conversar um pouquinho com vocês. Por quê? As principais características de uma epopeia, quais são elas? A presença, né, de um fato histórico que vai ser narrado, né, pelo eu lírico do poema e tudo mais. E esse fato histórico, geralmente, ele vai ser destinado a um herói. Vai narrar o fato, né, os acontecimentos, as peripécias de um grande herói. Esse herói, ele pode ser um povo, ele pode ser realmente um herói, né, inventado, criado. E essas narrativas também, elas têm muito a presença dos deuses da antiguidade, dos deuses da Grécia, de Roma, né? A presença dos deuses é essencial, é uma outra característica marcante. O herói era e ainda é um ser superior aos míseros mortais que o rodeiam. Tem qualidades físicas e caráter que o põem num plano superior ao da raça humana. Para os gregos, eram semideuses,
Todos os povos têm necessidade de heróis. Assim, se esses heróis, né, não existem, eles fazem o quê? Eles criam. Heróis são super-homens, sempre capazes de tudo para praticar o bem. Então, esses heróis, né, essas narrativas, elas vão estar marcadas pelas características dessas personagens, dessas pessoas que são super importantes, semideuses com poderes, né? Essa é uma escultura, né? Essa imagem aqui é uma escultura de Netuno com um cavalo. Netuno, né, é um planeta, mas ele é um deus para os romanos, né? E ele é um deus muito, muito viril. E essa imagem ele demonstra, né, a sua paixão pela luta, a musculatura dele, né? Bom, a forma do gênero épico. As epopeias são poemas de forma fixa, que narram um feito heróico e histórico, geralmente em versos de tamanhos regulares, de 10 a 12 sílabas, tá? Em estrofes grandes, de 8 a 10 versos. A gente já conversou, né? O Matheus apresentou para vocês essa forma de estrutura de estrofe, de versos, né? As estrofes, elas são o conjunto de versos, ok? E dividem-se em 5 partes. Essa aqui é a estrutura, né, do gênero épico. Tem o exórdio, né, ou a proposição, temos a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. Gente, o gênero épico, então, se vocês, caso queiram escrever uma epopeia, vocês têm que seguir essa linha aqui, né? Essa proposição é uma introdução, né, que vai ser apresentado o tema que você vai narrar e o herói, tá? A invocação é um pedido às musas da poesia. A dedicatória é para quem você vai dedicar. Geralmente, né, antigamente, como esse gênero épico é um gênero da antiguidade, o poema ele era dedicado a um rei, a um povo, tá? A narração, o que é a narração? Eu falei para vocês que o gênero épico é um gênero narrativo, né, que conta uma história, e essa história geralmente tem como personagens um herói. Então, a narração é a parte da história, é a parte mais ampla também, tá? E essa história ela é narrada com ênfase, pessoal. Dá muita ênfase nas peripécias do herói e nos acontecimentos históricos. E o epílogo é o fechamento da epopeia, geralmente com a consagração dos heróis. Uma das epopeias mais famosas, né, da nossa língua, da língua portuguesa, é Os Lusíadas. Então a gente vai conversar, eu vou apresentar um pouquinho, vou apresentar uma primeira estrofe dessa epopeia. É um poema muito grande, extenso, mas de um valor cultural gigantesco, tá? Bom, Os Lusíadas, né? Então, a primeira epopeia portuguesa publicada em versão impressa, e ele foi escrito por Luís de Camões, um poeta português, né? Então ele morava lá em Portugal. Esse poema, ele é um poema épico, ou seja, heróico. Ele tem 10 cantos, né? E esses cantos, eles são constituídos por dezenas de estrofes, que somatizam ao todo 1.102 estrofes. Cada estrofe dessa com 8 versos. E cada verso desse são decassílabos. O que é isso? Com 10 sílabas, tá bom? Essa é a primeira estrofe, tá? Dos Lusíadas. E ela diz assim: cessem do sábio grego e troiano, as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Pessoal, eu quero que vocês notem que eu coloquei cores aqui, isso não é em vão, tá? É para destacar a vocês como que é o esquema de rima dessas estrofes. Luís de Camões, ele para mim, né, eu costumo dizer que ele é um gênio, ele está, assim, páreo com Einstein, porque ele escreveu um poema, não somente um poema, uma epopeia,
com 8.816 versos, cada versinho com 10 sílabas, pessoal, em uma estrutura, né, de rima, ó, troiano rimando com trajano, com lusitano. Fizeram que rima com tiveram. Então a gente fala troiano, A, fizeram B, trajano, como rima de novo com troiano, a gente denomina A de novo. Tiveram, rima com fizeram, então a gente coloca B. Lusitano, rima com trajano e troiano, então é A novamente. E obedeceram, fizeram com tiveram, tá? E canta e alevanta, os dois últimos versos, eles têm rimas diferentes, tá? Então a gente denomina C. Então, essa é a estrofe, pessoal, do exórdio. O que é isso? É a proposição, né? A introdução. E aí, nessa estrofe, temos 8 versos, cada verso com 10 sílabas, e obedecendo ao esquema de rimas. A, B, A, B, A, B, C, C, tá bom? E a formatação dos Lusíadas é o quê? O que fala desse... qual é o conteúdo, né? Como é que... o que esse poema vai tratar? O que essa epopeia vai tratar? Então, no início, na proposição, Camões apresenta no exórdio como herói o povo português. Não é à toa que eu destaquei aqui para vocês, ó, que eu canto peito ilustre lusitano. Lusitano, né, é um termo, é um adjetivo pátrio para o povo lá de Portugal, ok? Os lusitanos. Invocação. Invocação é o pedido de inspiração, né? E esse pedido de inspiração do poema de Camões, ele é feito a Tágides, ninfas do rio Tejo. A dedicatória, ou seja, Camões dedica esse poema ao rei Dom Sebastião, e ele vai narrar o que nesse poema? Ele vai narrar as peripécias, a viagem de Vasco da Gama até as Índias, que não foi uma viagem fácil, teve as intercorrências, né? Os deuses, eles estiveram presentes nesse poema, nessa viagem, durante a viagem, tá bom? E o epílogo, ou seja, o final do poema, ele vai tratar, né, do regresso de Vasco da Gama com os portugueses, da frota de seus navios, e eles vão voltar triunfantes, né? E eles também narram a passagem pela Ilha dos Amores, ok? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido que existem 3 tipos de gênero. O gênero, né, é a forma como a gente pode veicular uma mensagem, um texto, tá bom? E conversamos também sobre a estrutura dos 2 gêneros literários, o dramático e o épico. E agora, então, eu peço que vocês façam o questionário, tá bom? O formulário que eu mandei para vocês está anexado na plataforma. Um beijo, até semana que vem.